Olá, sou o professor Reginaldo e hoje vamos falar sobre funções pares e ímpares e suas simetrias. Prepare-se que vamos começar. Vamos falar um pouco sobre simetria. Nós vamos falar de um tipo de simetria, que é a simetria de uma função ser par ou ímpar. Existem vários tipos de simetria, mas a gente vai trabalhar primeiramente só com essas duas. Vamos definir então o que é uma função par e uma função ímpar. Uma função f de D em R é dita par se f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio. E é dita ímpar se f de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio. A definição é bem simples. Para você ver que é par, então basta fazer isso. Você pega um x qualquer, aplica f em menos x. Se isso for igual a f de x, par. E para ver ímpar, a ímpar, você aplica o menos x na f. Se der menos f de x para todo x do domínio, ela é ímpar. Em outras palavras, a função par é como se ela sumisse com o sinal do menos x. E a função ímpar, ela joga o sinal para fora. O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y, enquanto que o gráfico da função ímpar é simétrico em relação à origem. Vamos lá explicar isso com calma. Bem, o que é a função par? O que acontece com a função que é par? Ela está dizendo o seguinte: vamos supor que se esse x está no domínio e ele assume um valor f de x, se eu pegar o menos x, quem é o menos x? Vai ser o oposto dele. Então vai ser o cara simétrico do lado de cá. O que ela está dizendo? A imagem do menos x é a mesma do f de x. Então ele vai fazer isso daqui. Para qualquer ponto do domínio vai acontecer esse tipo de coisa. Então, e não importa onde que eu pego. O x aqui, esse menos x não quer dizer que ele é negativo, não. Pode ser, quer dizer que é o oposto de x. Ela está dizendo, essa propriedade está dizendo isso para a gente. Qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu souber quem é a imagem dele, o oposto dele, o menos ele, vamos chamar isso aqui de A. Quem é o menos A? Menos A está aqui. Esse daqui é o f de A. E o f de menos A também vai ser igual a f de A. Então vai dar aqui. Qualquer ponto que eu pegar. E aí a gente vai ver que se a gente for variando os pontos aqui, esse gráfico vai ter que ser uma coisa assim, né? Sei lá, por exemplo. Poderia ser assim. Então, a função par, a gente diz que ela é simétrica em relação ao eixo y, tá vendo? Todo ponto que está aqui mora do outro lado, como se o eixo y fosse um espelho. É isso que é ser simétrico em relação a um eixo. É você dado um ponto, o simétrico dele, o que está à mesma distância em relação ao eixo y, também pertence ao gráfico da função, tá vendo? O que seria um gráfico que não é simétrico em relação ao eixo y? Por exemplo, se eu desenhasse um gráfico assim, ó. Este gráfico não é simétrico em relação ao eixo do y. Ele tem até um pedaço aqui que pode ser simétrico, né? Por exemplo, se eu pegar esse ponto, o simétrico dele também está no gráfico. Digamos que esse aqui é x e esse aqui é menos x. Esse pedaço aqui seria simétrico. Mas, se eu pegar este ponto aqui, chamar ele de A, quem é o simétrico dele? O simétrico dele é o menos A, que está aqui, e não pertence ao gráfico. Então, esse gráfico não é simétrico em relação ao eixo y, e este é. Apesar de que esse gráfico tem pontos de simetria em relação ao eixo y, mas ele não é simétrico. Quando você sabe que um gráfico é simétrico ao eixo y, basta você desenhar uma parte dele. Por exemplo, se eu tiver um gráfico aqui da seguinte forma, e disser para você, esse gráfico, o gráfico dessa função é simétrico em relação ao eixo y, qual que vai ser o desenho desse gráfico? Bem, é só você fazer o simétrico dele aqui. Vou marcar aqui alguns pontos. Só você começar a tomar simétricos. O simétrico desse ponto estaria aqui assim. O simétrico desse ponto estaria aqui assim. E aí o gráfico seria mais ou menos assim, né? Para ser simétrico, ele seria assim. Então, uma vez que eu conheço o que está de um lado do gráfico, eu conheço a outra parte, porque eu sei que ele é simétrico. Ou seja, que a função f é par. Agora, vamos olhar para a função ímpar. Olha só, se eu pegar um ponto aqui, x, digamos que esse ponto aqui é o f de x.
Quem é o simétrico de x? O simétrico de x é o ponto que está do lado de cá, o menos x, e está dizendo para a gente que a imagem dele, o f de menos x, vai ser menos o f de x. Então, eu vou pegar o f de x e também pegar o simétrico dele. Esse aqui é o menos f de x. Pronto, então esse ponto está no gráfico. Se ela é ímpar, esse ponto aqui também está. E aí a gente pode fazer isso para qualquer ponto. Se eu pegar um ponto aqui, vamos dizer que o f dele é esse cara aqui. Agora o x é esse. Então esse é o f, vamos chamar de A, outra letra. A. Então esse é f de A. Quem é o menos A? O menos A está aqui. Então quem vai ser o menos f de A? O menos f de A está aqui. E aí se esse ponto está no gráfico, esse daqui também está. Então ela é simétrica em relação à origem. E aí se eu começar a esboçar esses pontos, digamos, ela poderia ser uma coisa, por exemplo, assim. Ó. Se o gráfico da função f for esse daqui do lado esquerdo, do lado direito, aliás, como é que vai ser do lado esquerdo? Se esse ponto está, o simétrico dele em relação à origem, ó, quem é o simétrico dele em relação à origem? Quando você passa uma reta por ele e pela origem, e aí ele tem que estar à mesma distância. Ó. O simétrico dele é esse daqui. Ó. Se você passar dado um ponto, você passa uma reta pela origem por esse ponto. O ponto que tiver sobre essa reta na mesma distância é o simétrico em relação à origem. E aí, dado esse ponto, o simétrico dele está aqui. E aí, qualquer ponto que eu pegar aqui, qualquer desses pontos e fizer esse processo, como é que vai ser o gráfico? O gráfico vai ser assim, ó, porque é simétrico em relação à origem, tá vendo? Esse ponto, se eu passar uma reta por ele e pela origem, que é o meu ponto de simetria, a distância dele até esse ponto é a mesma desse daqui até esse ponto. Então, esse é o simétrico dele. E assim por diante. Se eu pegar esse outro ponto aqui e passar a reta pela origem, o simétrico dele vai ser quem? O simétrico desse ponto vai ser esse em relação à origem. E aí a gente diz que esse gráfico é simétrico em relação à origem, porque a função é ímpar. Ok? E aí a mesma coisa de antes. Dado que eu sei que a função é ímpar e eu conheço o gráfico dela em um pedaço, sei que a função é ímpar e conheço o gráfico dela aqui, por exemplo. Ó, digamos que o gráfico dela vai ser assim. Ó. Qual que é o simétrico em relação à origem? O simétrico em relação à origem vai ser assim. Ó. Esse é o simétrico em relação à origem. Agora vamos ver exemplos concretos disso. Determine se a função f é par, ímpar ou nenhum dos dois. Então eu tenho três opções aqui, A, B e C. Vamos começar pela letra A. A função da letra A é essa daqui. Como não diz que é o domínio, a gente vai pegar o maior domínio possível. No caso vai ser reais porque não tem nenhuma restrição aqui. Esse é o domínio. A função está definida aqui. Quero saber se ela é par ou ímpar. Quando eu quero saber que a função é par ou ímpar, o que eu faço é isso. Pego o f, aplico o menos x. Então, o que essa função faz aqui? Essa função ela pega uma coisa qualquer, leva a quinta potência e soma com essa coisa. A coisa que eu estou aplicando aqui é menos x. Então, eu vou colocar menos x à quinta mais menos x. E aí, menos x à quinta, como é uma potência ímpar, isso daqui, esse sinal de menos fica menos mesmo. Menos x à quinta, menos x. Colocando esse menos em evidência, o que eu vou ter? Menos x à quinta mais x. Mas o que está aqui dentro, a gente sabe que é o quê? F de x. Então, isso é menos f de x. Para todo x real, porque não teve nenhuma restrição aqui. Logo, f é ímpar, pela definição, porque ela jogou o sinal para fora. Letra B. Letra B, f de x igual a 1 menos x à quarta. Novamente, o domínio vai ser real. E aí vamos testar. Para o ímpar, f de menos x, começa assim. E eu quero saber se ela joga o sinal para fora ou se ela some com o sinal. Vamos lá. 1, o que ela faz? Ela pega qualquer coisa e faz 1 menos essa coisa à quarta. A coisa aqui é menos x. Então, 1 menos o que está ali dentro à quarta. Bem, menos x à quarta, menos 1 à quarta vai ser 1. Então, esse pedaço aqui, esse sinal vai sumir. Então, vai ficar 1 menos x à quarta. Mas isso é exatamente o f de x. Isso é verdade para todo x. Logo, f é par. Pronto. Vamos para a letra C.
A letra C, f de x igual a 2x menos x ao quadrado. Como é um polinômio, o domínio vai ser real. E aí, quero saber se é par ou ímpar. Mesma coisa de antes. Calculo f de menos x. Quanto vai ser f de menos x? Vai ser 2 vezes menos x menos x ao quadrado. 2 vezes menos x, menos 2x. Esse sinal aqui eu vou manter, menos. E menos x ao quadrado é x ao quadrado. Isso daqui é menos 2x mais x quadrado. E aí eu não cheguei numa expressão nem de f de x, nem de menos f de x. Por quê? Porque se eu observar, ó, f de x, se eu observar, isso daqui não é f de x. E também não é menos f de x, porque menos f de x vai dar o quê? Menos 2x mais x ao quadrado. Então, essa expressão não é nem f de x, não é nem f de x e nem menos f de x. E aí, essa função, ela não vai ser nem par, nem ímpar. Mas, eu consigo perceber isso, mas eu tenho que provar. Como é que eu provo que uma função não é par nem ímpar? Vamos olhar para a definição. A definição diz que uma função é par quando isso daqui acontece para todo x do domínio. E é dita ímpar quando isso aqui acontece para todo x no domínio. Então, quando que uma função não é par? Quando isso aqui não acontece para todo x do domínio? Não. F não é par quando isso daqui falha. E quando que isso daqui falha? Quando f de menos x é diferente de f de x, aqui tem que ter cuidado, para algum x do domínio. Ela precisa falhar para todo? Não. Porque se eu falar assim, olha só, vamos supor que eu falo assim para você, olha, ali na frente tem uma lagoa que todos os patos têm a cabeça vermelha. Aí vamos supor que você já foi lá e viu, e você sabe que eu estou mentindo. Como é que você fala que eu estou mentindo? Você vai falar, mentira. Nessa lagoa, todos os patos não são da cabeça vermelha, não. Tem um pato lá que eu vi que ele é da cabeça verde. Você não falou assim, não, você está mentindo, todos os patos são da cabeça verde. Não. Quando eu falo assim, todos são da cabeça vermelha, se você vir um da cabeça verde, você fala assim, não é todos não, olha lá. Aquele ali é da cabeça verde. Então não são todos. É a mesma coisa aqui. Ser par, isso aqui tem que valer para todo o x do domínio. Para todo o x do domínio. Quando que ela não é par? Quando isso não acontece para algum x. E quando isso não acontece? É quando isso é diferente disso para algum x do domínio. Aí ela não vai ser par. Vamos voltar para o nosso exemplo, então. O nosso exemplo, a gente está suspeitando, pela conta que a gente viu aqui, é óbvio que ela não vai ser par. Para eu provar que ela não é par, basta eu dar um exemplo. Eu preciso só de um cara que não satisfaz a igualdade f de menos x igual a f de x. Vamos escrever isso. Note que f não é par, pois para x igual a 1, por exemplo, f de menos 1 vai ser quanto? F de menos 1 vai ser menos 2, menos 1, né? Substituindo aqui. Menos 2, menos 1 ao quadrado é 1. É menos 3. E f de 1 é igual a quanto? 2 menos 1, que é igual a 1. Assim, f de menos 1 é igual, vou escrever assim, é igual a menos 3, que é diferente de 1, que é igual a f de 1. Então, ela não pode ser par, porque para ser par, ela tinha que f de menos x ser igual a f de x para todo x. Isso falha para o 1. Para ímpar é a mesma coisa, ela não vai ser ímpar também. Por quê? F também não é ímpar. Aí eu uso o mesmo exemplo, pois f de menos 1 é igual a menos 3, que é diferente de... Quanto que vai dar menos f de 1? É diferente de menos 1, que é igual a menos f de 1. Então, ela não é ímpar porque ela falhou isso aqui para o 1, por exemplo. Ela falha para um monte de gente, mas ela
preciso de falhar só para 1 para não ser par, e também só preciso falhar para 1 para não ser ímpar. E aí pronto. Ou seja, tem funções que são pares, tem funções que são ímpares e tem função que não é nenhum dos dois. Ou seja, o contrário de par não é ímpar, o que é diferente dos números naturais. Nos números naturais, ou um número é par ou ele é ímpar. Aqui não, tem função pode ser par, pode ser ímpar ou nenhum dos dois. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!